Olá, hoje eu vou dar uma invertida nos papéis, em vez do Leandro entrevistar, quem vai entrevistar sou eu. A gente vai ficar sabendo um pouquinho mais sobre a vida e carreira dele, o começo da carreira dele e a vida dele antes e depois do IE, depois de ele ter entrado aqui para a nossa emissora. Tudo bem, Leandro? Tudo bem, cara. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Pra gente, vamos dizer assim, é um privilégio, é uma honra. Eu não sei nem explicar assim o achado que foi o Leandro pra gente, numa época em que a gente estava precisando muito de que alguém preenchesse um espaço que a emissora estava precisando na época. O Leandro apareceu através de uma indicação de um dos chefões da época da Baita Conteúdo, que listou os youtubers na época que ele estava com um projeto no YouTube que é o Lucena. Ele estava no meio de uma lista em que foi delegada a mim uma função de entrar em contato com esses youtubers e eu acabei encontrando a equipe do Encena na época, que o Leandro fazia parte, apresentava o programa na época. E foi dessa forma que a gente começou a fazer a negociação depois e veio parar aqui onde ele está hoje, apresentando EFIX e muitos outros programas na casa, que pra gente é uma honra, um achado assim que eu posso dizer que por um acaso, que foi porque a gente queria programas, produções, mas aí a gente encontrou o talento que é o Leandro aqui no caso. Só que aí, Leandro, antes de eu entrar em contato, do pessoal da Baita Conteúdo entrar em contato com você, tinha uma história atrás, que é o que você já fazia antes. Não só o Encena, tanto os curtas quanto as outras coisas que você já fez na tua carreira. Mas você tem assim uma noção, vamos dizer assim, de que tempo, em que época, ou na infância ou na adolescência, você já sabia que você entraria nesse meio, que você saberia que você ia ser artista? Vou dizer artista porque a gente fecha mais, fica mais amplo o ar. Você sabe me dizer mais ou menos assim, se você já tinha uma noção? Entendi. Primeiramente, boa noite, boa tarde, bom dia, né, para quem estiver assistindo. Obrigado pelo convite de estar aqui hoje falando um pouco da minha vida. Eu não sou muito adepto desse tipo de entrevista, então talvez eu fique um pouco tímido e tal, mas vamos fazer, né? E agradeço também a oportunidade de poder apresentar o IEPix, de poder fazer parte aqui do canal IE durante todo esse tempo. E vou respondendo a sua pergunta, é o seguinte, eu acho que esse tipo de coisa talvez não seja uma coisa que a gente percebe, assim, esse tipo de coisa acho que você já meio que sabe, assim, eu desde pequeno, por mais que eu tivesse outras, como eu tenho até hoje, assim, almejo outras coisas, também almejava a carreira artística, mas sempre com esse foco mais assim na área de comunicação. Eu não sabia se talvez, sei lá, eu seria um apresentador, se eu seria um repórter. Eu sabia que eu gostava de estar em frente, apesar de eu sou uma pessoa muito tímida, sou muito tímido, eu tenho um pouco de dificuldade às vezes até de falar em público, mas de vez em quando eu acabo fazendo e até eu mesmo me surpreendo. Então, eu acho que isso veio desde pequeno, assim. Acho que a coisa artística que eu fiz primeiro na minha vida foi desfilar. Minha mãe fazia eu desfilar. Tinha uma loja de roupas na minha cidade e a minha mãe sempre fazia eu desfilar. Sempre, mesmo que eu não quisesse, ela, não, você vai, não sei o quê. E acho que ali eu comecei, nunca quis ser modelo, assim, eu quero ser modelo e tal. Tirei fotos e tudo, mas pretensão de modelo eu sabia que eu não podia ser, né? Porque modelo tem uns pré-requisitos, eu não tenho. E então acho que foi aí que eu comecei a ver, falar, nossa, isso é legal, esse negócio de eventos e tal. E depois disso eu brincava, assim, eu pegava papéis da igreja e brincava como se fosse um jornal, fazia meus amigos brincarem também junto comigo. Acho que desde muito pequenininho eu comecei a gostar de música, de cinema e tal, dessa área artística, assim. Não sei te dizer qual idade, mas sei que desde muito pequeno. Ó, no meu ver, eu penso o seguinte, eu também não sei mais ou menos como que a gente descobre essas coisas. Eu sei que a gente sente em algum momento que... na verdade, a gente não sente, a gente percebe, eu acho que em algum momento que vai ser alguma coisa artística, porque aí se você se vê na frente do espelho fazendo algumas coisas, você se vê conversando às vezes sozinho com uma galera, entendeu? Ou às vezes, eu não sei se você entende o que eu estou querendo dizer, por exemplo, igual você falou, a parte em que você chamava teus amigos para fazer com você.
por que então que os amigos que faziam com você também não continuou a fazer o que você fazia, entendeu? Porque talvez eles faziam aquilo porque, vamos dizer assim, era uma brincadeira gostosa, que você estava deixando as pessoas confortáveis, então porque, tipo assim, eles também não continuaram, eles também não fizeram, porque talvez, né, essa não é a vibe, entendeu? Do talento, da vida, entendeu? O que eu quero que você me responda, assim, é a parte em que, por exemplo, você se viu assim, ó, gravando um videozinho ou sentado em algum dia e peguei e falei assim, ó, não, opa, pera aí, eu acho que eu quero ser isso. Porque geralmente a molecada não fala assim, ó, eu vou ser jogador de futebol, entendeu? E aí eles vão treinar para ser jogador de futebol. Mas eles não tipo assim, já nasceram com um dom. Porque se eu pegar eu pra jogar futebol, eu não vou jogar futebol bem como essa pessoa aqui. Opa, e você? Você sabe se você teve esse estalo assim, ó? Não, eu tinha. Você falou que você não sabe a idade, né, a época. Mas você sabe se você teve esse estalo, tipo assim, nossa, eu acho que eu vou ser cantor, ou eu acho que eu vou ser ator, eu acho que eu vou apresentar. Sim. Então, assim, respondendo a sua pergunta e até complementando o que você falou, eu tive muitos amigos que seguiram até essa coisa de querer uma carreira artística e tal, mas como você mesmo sabe, a carreira artística, para quem não está inserido na carreira artística, é uma carreira muito difícil, sabe? Então, assim, tem muitos desafios, muitas vezes em 1 milhão, por exemplo, que às vezes consegue uma coisa bem notória na vida. Então, assim, eu tenho muitos amigos que continuaram tudo, mas acabaram parando, tendo um plano B, que também é interessante, né? A pessoa ter um plano B, tentar fazer alguma coisa, porque pode ser que não dê certo. Então, assim, não que eu esteja dizendo que pra mim deu super certo, porque ainda não deu, assim, eu estou no caminho ainda, mas também fazendo outras coisas como meus amigos. Mas muitos dos meus amigos deram uma pausa ou pararam de vez porque acabaram se encaixando em outra coisa, mas não deixam de gostar da carreira artística. Eu acho que a carreira artística, mesmo que você não siga ela, você sempre vai estar com ela. Se você canta bem, você pode ser um advogado, mas num karaokê de família, você vai arrasar, entendeu? Você vai cantar e todo mundo vai falar, nossa, ele canta super bem. Não necessariamente ele está exercendo aquela profissão, mas ele está feliz também. Então, muitos dos meus amigos, só respondendo a pergunta, aconteceu isso. E ainda respondendo à sua questão você quis saber mais ou menos como... Se você teve o feeling assim, nossa, vou ser... sim, entendi. Eu não costumo ser assim, eu não sou muito pretensioso nesse sentido, assim, tipo assim, eu não sou, não que eu não seja otimista, mas eu sou mais realista do que otimista. Então, assim, eu não tenho a certeza de que eu vou conseguir, mas assim, eu vou fazendo os meus trabalhos, as minhas coisas, mas não com aquela certeza. Então, nunca olhei e falei assim, não, eu vou ser isso, entendeu? Eu gosto muito de outras coisas, de outras áreas, mas o engraçado comigo é que desde pequeno, assim, eu nunca tive muito esses estalos, assim, de, eu quero ser astronauta, eu quero ser, tipo, médico, eu quero ser professor. Eu sempre fui passando de fases, assim, falar, poxa, isso é legal, pô, isso aqui é legal, nossa. Aí conheci alguém da família que era, sei lá, piloto de Fórmula 1, por exemplo, nossa, isso é legal, isso é interessante. Mas, sim, a carreira artística sempre esteve presente nas minhas vontades, como está hoje. Mas, assim, não que eu não tenha certeza de que tudo vai dar certo. Eu espero que tudo dê certo, claro. Mas a gente sempre tem que ter aquele pé no chão e se planejar para, se caso não der certo, você ter ali o seu plano B, você ter o seu alicerce ali para ser alguma coisa, né? Para você ter algum tipo de carreira ou até conseguir exercer duas coisas, que hoje a gente vê muito isso. Eu vejo muita gente que hoje em dia, muitos artistas são empresários, são donos de restaurante, por exemplo, fazem outras coisas. Inclusive, ontem mesmo eu vi uma matéria falando sobre a Marlene Matos, que hoje ela trabalha com uma empresa de brindes de políticos, de artistas, enfim. Então, eu acho que em qualquer carreira da sua vida, você tem que ter aquela desenvoltura e saber dar a volta por cima. Mas, sim, respondendo a sua pergunta, desde pequeno eu sempre tive vontades, mas sim, a vontade artística sempre esteve presente também. Mas então não foi nessa época que você começou, então? Você começou um pouquinho mais tarde, assim? Tipo... assim, eu fazia coisas caseiras, que tipo assim, eu tinha ideia, eu quero fazer um curtazinho assim, de um jeito e tal, eu pegava a minha câmera mesmo, chamava meus amigos e fazia gravações caseiras. Mas nada profissional, assim, o que eu fui
Eu comecei até meio tarde, de profissional mesmo que eu comecei a fazer foi o curta 1:33. Aí foi casting? Foi, eu lembro que eu vi um flyer, existia uma escola de teatro em Marília na época, aí eu vi um flyer na internet que estava tendo um casting para um curta, e eu dei sorte porque uns dias antes eu tinha postado no Facebook uma foto que eu estava andando de skate, e justamente um dos personagens andava de skate. E aí eu chamei a diretora no Facebook para conversar, olha, eu tenho interesse em fazer o teste e tal, morrendo de medo, assim, porque eu nunca tive segurança em mim, então eu falei, não sei o que eu tô fazendo, eu não vou passar e tal, mas enfim, e fui. E aí a diretora, ela olhou minhas fotos e falou assim, nossa, você anda de skate e tal? Eu expliquei, olha, eu não ando de skate, essas fotos a gente só tá brincando e tal, eu arranho no skate, digamos assim. Ela falou, não tem problema, vou te mandar um roteiro então, você treina e você vem tal dia na escola de teatro que tinha em Marília fazer um teste. Peguei, treinei e tal, fui no dia do teste para fazer o teste para esse personagem que era um skatista. Aí quando eu cheguei lá eu vi um monte de gente, assim, atores já, que faziam aula e tudo. Eu falei, meu, o que eu tô fazendo aqui? Eu tive vontade realmente de ir embora. Mas, não sei, alguma coisa me falou que eu devia ir e eu segui. Quando eu cheguei, o engraçado é que uma menina, eu lembro de uma menina descendo chorando do teste porque ela não tinha passado. Ela achou que ela não tinha passado, porque ela tinha ido muito mal e tal. E eu ainda falei pra ela, falei assim, poxa, não fica assim e tal. Às vezes você fez teste pra uma coisa, você não passa, mas a diretora vê em você um outro personagem e você acaba ganhando. E é bem inusitado isso que eu falei, porque foi o que aconteceu comigo. Eu entrei na sala, comecei a fazer o teste pra esse personagem. Eu lembro que a diretora Hal, inclusive, ela mandou eu fazer 3 vezes a mesma cena. Eu achei estranho. E na minha cabeça eu falei, meu, ela tá mandando eu fazer 3 vezes, porque tá uma bosta, deve estar uma bosta, eu não devo estar fazendo legal, então ela mandou fazer 3 vezes. Ainda na última, ela falou assim, tá bom pra você quer fazer de novo? E eu fiquei nervoso, falei, eu até queria, mas eu falei, não tá bom. E fui embora com a certeza de que não tinha passado. Aí, um tempo depois, ela postou uma lista lá no Facebook do pessoal que tinha passado, né, no teste, e eu tinha passado. E só que eu acabei passando para um outro personagem, pro personagem que eu fiz, que foi o Dante, né? Porque ela viu em mim ali, o pessoal tinha ela e toda uma equipe, viram que eu tinha mais perfil para fazer o Dante. Inclusive depois eu fui fazer um outro teste com um outro garoto, foi eu e esse garoto, né? A gente foi fazer um outro teste, uma segunda fase, onde ela ia ver se realmente era aquele personagem, ela viu que realmente tinha a ver comigo aquele personagem. Aí eu passei e foi então o primeiro curta oficial que eu fiz, profissional, que foi 1:33. E no meio disso tudo, junto a isso, eu também cheguei a fazer contato com o Carlos Júnior, que era um diretor na época que tinha feito um filme chamado Matadouro, que foi um filme também em longa, amador de Marília, também profissional, porém amador, que estava fazendo bastante sucesso, chegou assim a ser comercializado e tudo, e ele ia fazer o segundo filme. Eu acabei entrando em contato com ele enquanto estava fazendo o 33, consegui um papel de figuração, mas aí acabou saindo uma pessoa da equipe, a gente fazia as reuniões, fazíamos ensaiozinhos assim e tal, ele acabou vendo em mim assim, um potencial e me colocou também para fazer um personagem. Então eu lembro que eu fiz 1:33, isso acho que foi em 2012, fiz 1:33, depois em janeiro de 2013, já estava desde do meio de 2012 fazendo ensaios e conversando, tendo reuniões sobre o Matadouro. Em janeiro de 2013 a gente gravou o Matadouro. Então assim, foram os 2 trabalhos que eu fiz profissionais, assim, foram os primeiros que eu posso considerar assim como trabalhos mesmo profissionais. Mas e o Matadouro você participou da trilha? Isso, o Matadouro Prelúdio, né, que foi o segundo filme. Uma composição sua? Isso, uma composição minha e de um amigo meu, do Marcos. A gente fez essa música somente para trilha do filme mesmo. E eu participei do filme, foi bem legal. Eu lembro que as gravações a gente gravou numa chácara, foi tipo uma festa, assim, num sábado. Foi bem legal, a galera toda dormiu lá, a gente comeu lá. Parecia um passeio de terceiro colegial, assim. Foi bem legal. O 1:33 também foi muito legal gravar. Foi quando eu comecei a ver essa coisa de gravar com luz, com uma equipe enorme e tal, porque o Matadouro, ele era mais aquela pegada found footage, câmera com a mão e tal, então tinha que parecer aquela coisa mais crua. O 1:33 já foi aquela coisa mais encenada, na frente da câmera, com iluminação. Foi bem legal também, a gente gravou num bar que eu costumava ir, então foi meio que uma nostalgia, porque eu costumava ir naquele bar e depois eu gravei
o curta lá, fiz bastante amizades nos 2 projetos, amizades que eu tenho até hoje. Então, assim, foram os 2 primeiros trabalhos oficiais e foi, assim, sensacional fazer. Como que você... a história dele, do Entre 33, como que você enxerga? Por exemplo, porque a sinopse diz que eles são ligados entre eles, certo? Você enxerga que era... De que maneira, assim, o roteiro na tua cabeça? Qual que é a tua visão, assim, quando você viu o curta pronto, principalmente do teu personagem? Na verdade, assim, você tem essa noção de que está tudo interligado no fim do curta, que é isso que a diretora, acredito eu, quis passar. Então assim, eu entendo que assim, é uma história jovem, uma história feita para pegar o público jovem na época, ficou bem legal, as gravações foram muito bem feitas, a história é muito bacana, e no final você consegue ter aquela noção, poxa, ele conhecia ele, nossa, ele tá ali, o outro foi atropelado e eles estavam ali, então assim, você vê que tudo tem uma ligação. O meu personagem, na verdade, ele não era dos principais, mas ele era um personagem ali que tinha toda uma importância, ele era meio que um namorado da Elfer, que era a principal, mas que a Elfer também tinha um lance com o Vini, e os dois se odiavam, e ele comprava droga com o outro, então assim, daí você vê toda a ligação, ele era um cara drogado, um usuário de drogas, que não liga pra nada, um cara meio marrento e tal, foi bem bacana. Já foi emendado, tipo assim, você já fez um Entre 3, já foi chamado pra fazer Território do Medo, ou foi um casting, ou foi uma indicação? Então, na verdade não, assim, depois desses 2 projetos, na época eu estava desempregado, não trabalhava em outra coisa, assim, então eu acabei arrumando um emprego, comecei a trabalhar e meu tempo ficou curto para fazer essas coisas. Porém, eu lembro que eu tinha feito um curso na Unimar, há um tempo atrás, um curso de designer gráfico, um curso livre lá que eles deram, que era em parceria com um projeto do governo. E desse curso eu conheci um dublador que também é ator, faz vários filmes, dubla filmes, novelas, faz propagandas publicitárias, tem um estúdio que é o Denis Gonzalez. E ele tinha um projeto de fazer uma série chamada Território do Medo, com um outro cara chamado Eduardo Sanches também, que escreve muito bem, que escreveu a série pra gente e tal. E aí o que aconteceu? Eu lembrava dele, então um dia, também tudo pelo Facebook, eu vi que ele postou no Facebook testes para uma série e tal, eu peguei e mandei mensagem pra ele e falei, eu gosto dessas coisas, eu atuo e tal, assim, pretencioso, e eu queria fazer teste. Aí ele olhou e falou assim, nossa, você parece um pouco o cara que vai fazer o papel do pai. Eu peguei, aí ele falou, vem pra cá, fui, nós conversamos, deu tudo certo, entrei pro projeto. A gente chegou a gravar algumas cenas piloto, mas aí teve uma alteração na série, meio que saiu todo o elenco e entraram outras pessoas, mas eu permaneci. Na verdade, nós só gravamos um episódio, que era o piloto, né? E aí eu entrei como filho, o Denis fez o pai, entrou a Bruna como filha, e entrou o Walter também, saudoso Walter, entrou para fazer o papel de um mendigo que a gente encontrava na pista e tal. E esse projeto foi por isso, foi porque eu entrei em contato com o Denis lembrou de mim da época do curso, ele lembra que a gente até chegou a cantar no curso e tal, a gente fez uns projetinhos lá no curso, meio que até artísticos, e de alguns trabalhos que tinha. E eu acabei fazendo a série, fazendo o episódio piloto, e num dos últimos episódios eles estavam com um projeto, ele e o Sanches, também de ter um programa no canal 15 de Marília, que seria o Papo Reto, que seria um programa que o apresentador faria entrevistas e tal, e também estaria ali conversando, né, com o pessoal no estúdio e tal. E aí eles viram e falaram, cara, e eu brincava durante as gravações de apresentador, dessas coisas, eles viram e um dia eles falaram, pô, você não quer fazer um teste, tentar apresentar? A gente tem um programa para estrear na sexta-feira que vem no canal 15, você quer tentar? E isso era assim, era no domingo, na sexta-feira ia ter uma estreia desse programa. Eu falei, não, vamos, eu acho que eu consigo e tal. Aí eu lembro, como se fosse hoje, assim, um dia eu acordei de manhã, eles mandaram uma mensagem e falaram, olha, você tem que vir aqui num colégio, de Marília, gravar uma matéria sobre treinamento de incêndio. Eu acordei, coloquei minha roupa, eu entrava no trabalho umas 3 e pouco da tarde na época, e gravei a matéria, depois fui pro trabalho. Quando eu vi o resultado da matéria pronta, gostei, e aí foi o que foi usado no programa, a gente correu durante a semana, gravou o primeiro programa, e foi pro ar, e nisso a gente seguiu mais ou menos por uns 2, 3 meses com o programa no canal 15, até que o programa acabou saindo do ar, cada um também foi por um lado,
acabou saindo do ar, mas foi um projeto bem bacana, assim, foi um grande esforço para mim, porque eu trabalhava até 1, 2 horas da manhã, e muitas vezes eu saía do meu trabalho 1 hora, 2 horas da manhã e ia pro estúdio gravar o programa que ia passar naquela semana, então era bem cansativo. Tem muitas imagens que eu tô até com cara de sono por estar realmente cansado, mas foi um projeto que eu gostei pra caramba. Foi a primeira vez que eu me vi na TV, que é a TV, era uma TV de Marília que todo mundo da cidade tem acesso, então foi a primeira vez que eu consegui me ver na TV, foi tipo bem surreal assim a sensação. Não que você não faça isso hoje em dia, porque você também sai do trabalho e já vem gravar. Sim, mas é que nessa época era assim, era bem tenso porque era de madrugada, então assim, eu já tinha trabalhado o dia todo e era um trabalho mais pesado do que o que eu faço hoje, né, assim, porque eu trabalho também, pra quem não sabe, eu além da TV eu faço outras coisas profissionais também, trabalho com e-commerce, então é bem menos cansativo do que era naquela época, então eu chegava acabado e andava muito no meu trabalho, né, atendia cliente e tal. E ia lá e gravava, assim, ele até falava pra mim que ele me admirava porque eu tinha bastante força de vontade. É gostar mesmo, né, do que você... Exatamente, é gostar porque todo mundo que trabalha com arte sabe que é complicado. Mas a gente faz um balanço, assim, conforme você vai falando, a gente percebe que não foi, tipo assim, a parte de apresentar e cantar que iniciou, foi a parte ator, né? Você começou atuando bastante primeiro, depois que foi desenvolvendo as outras coisas? Ou não, você já no meio tempo você já fazia isso? Na verdade eu estudei teclado, né, por 5 anos, a música já estava ali meio que inserida, eu tenho meu pai que gosta muito de música, me apoia muito na questão de musical. Meu pai não, meu pai gosta mais dessa área mais de produção. Oi? Isso, ele gosta mais da área de produção, é mais um hobby, mas ele tem até interesses futuros em trabalhar profissionalmente com isso, mas assim, não visando como carreira principal. Mas eu já tive bandinhas, fazia bandinhas, tocava com a turminha, tocava na escola e tal, mas nada muito sério assim. Então, realmente, os curtas foi a primeira coisa profissional que eu fiz de fato. Por isso que é mais atuação do que música. Mas e esses arquivos que a gente acha na internet, no seu SoundCloud, por exemplo, tem músicas eletrônicas, por exemplo? Assim, essas parcerias que você chegou a fazer com algumas pessoas, ela foi junto com essa parte de ator? Ou... Sim, tudo na verdade aconteceu de maneira simultânea em uma fase onde eu não estava trabalhando. Eu fiquei bastante tempo desempregado, na verdade eu demorei um tempo para começar a trabalhar de fato, então eu acabava ocupando o meu dia com essas coisas. Conheci um cara que me ajudou a montar meu site, o Brian. Ele fazia músicas eletrônicas para mim, colocava minha voz nas músicas eletrônicas que ele fazia. Aí eu comecei a apresentar um programa de rádio online, onde eu fazia todos os dias um programa de rádio numa rádio extinta chamada Wanted. Então, eu ocupava como eu não trabalhava, eu ocupava meu dia com isso, com essas coisas artísticas, mas assim, tudo de maneira bem precária, né? Porque depois de muito tempo eu fui ter minha câmera, fui ter um computador para poder fazer as coisas assim de fato. Que época que foi isso? Eu acho que já não era tão fácil você ter um computador, um microfone, um negócio. Eu lembro assim que eu acho que eu fui um dos primeiros dos meus amigos que teve um computador. E isso foi assim, eu não consigo te falar a data, mas foi no começo dos anos 2000, assim, já pro meio ali dos anos 2000, que aí foi que eu comecei a gravar os programinhas de rádio, e daí demorei muito tempo para ter internet, para poder de fato fazer essas coisas mais assim, publicar as coisas que eu fazia. Eu não sei se nessa época era o que estava no auge, se era a música eletrônica, mas não foi o tipo de música que você seguiu depois, né? Porque até veio o Despedida, que foi uma música autoral de vocês, porque não foi só você, né? Teve mais pessoas. Uhum. Mas como que foi essa ponte? Porque era uma música eletrônica e era um DJ, aí você chegou a gravar também uma participação com uns rappers na época. Não sei se foi por causa de um festival ou por causa de algum tipo de contato de trabalho assim também, mas por que você veio com uma pegada mais diferente depois que você veio fazer suas músicas autorais ou seus covers? Não foi um eletrônico, ou não foi um rap? Entendi. Como que foi pra você esse processo? Era a tua adolescência ainda na época? E era um tipo de música que você gostava? Ou não? Por isso que você foi para outro tipo de vertente? E essas pessoas que você fez o seu primeiro single, foi uma coisa mais profissional, já que você já tinha gravado a música pro Matadouro, que já era uma coisa profissional, querendo ou não, e era uma composição sua. Mas aí veio essa oportunidade. Como você conheceu essas pessoas? Uhum.
Eu sempre gostei de música eletrônica, então assim, eu conheci um DJ que precisava de acapelas de voz, né? A capela, para quem não sabe, é quando você grava só a voz, o instrumental de voz, e ele põe em cima de um instrumental eletrônico. Então eu conheci ele, era bem bacana, os trabalhos dele eram super legais, e foi mais por isso mesmo. Mas assim, eu sempre gostei de eletrônico, se eu tivesse me tornado um cantor de música eletrônica, estaria feliz normalmente. Você aventurou como DJ, não? Não, só realmente Só nas vozes. E daí, só que assim, mas eu sempre gostei muito de pop romântico, sempre gostei mais dessa pegada com banda e tal. Então eu sabia que eu seguiria aquilo, mas assim, faltava conhecer pessoas, faltava fazer outras coisas. Eu cheguei até a conhecer alguns amigos que eu tenho até hoje de Herculândia, o Cris, o Takeshi, e acabei fazendo com eles acústicos, e aí eu comecei mais a pegar gosto por essa coisa de cantar mesmo ali com violão, com voz, de ter instrumentos e tudo. Foi daí que eu já tinha conhecido o Fernando no In33, né? A gente acabou atuando junto no In33 e nós tínhamos interesse em trabalhar com a Juliana, e tínhamos interesse em fazer alguma coisa musical e que fosse um cover, que fosse uma música própria. Até engraçado porque hoje eu faço muito cover e eu comecei fazendo música própria, e é engraçado, parece que eu fiz ao contrário. E a gente chamou a Juliana, mais com o Bruno Ferrares, que toca muito bem, ajudou a gente no instrumental da música, né? No arranjo, e a gente acabou compondo aí juntos a Despedida, que foi o nosso single, o primeiro single de um projeto que a gente tinha então de seguir eu, o Fernando e a Juliana, que inicialmente tinha uma outra menina, mas depois ela acabou saindo do projeto. Mas você conheceu a Juliana de onde? A Juliana, eu conheci ela assim, frequentava muito esses shows, na época tinha muito show de NX0, Fresno, bandas de rock da época faziam muitos shows em Marília e eu acabava conhecendo, aquela menina canta e tal. Eu preciso saber porque depois eles vieram fazer mais outros trabalhos. Sim, então. Você sabe dessa ligação, Isso. você conheceu a Juliana. Conheci mais pela internet mesmo assim, por ver em eventos e tal. A gente fez o convite, o Fernando no caso, ela curtiu, a gente fez alguns ensaios, algumas reuniões, até que saiu de fato a despedida, a gente foi pro estúdio, fez a música. Então, como eu tinha falado, eram 4 pessoas, mas aí uma moça saiu e aí ficou só nós 3 mesmo. Mas aí depois cada um meio que foi seguindo também o seu rumo e tal, e não se vingou como um grupo, mas assim, eu tenho um carinho por eles até hoje, tanto que eu converso com o Fer até hoje, o Fer participa, inclusive vai às vezes comigo nas coisas que eu faço, nos clipes e tal, e a Juliana, já fiz 2 covers com ela, então assim, os dois continuam fazendo parte. E a Despedida foi uma música muito bacana, que a gente fez essa música juntos, né? E foi bem bacana trabalhar com eles, tanto com o Bruno Ferrares, quanto com o Fernando Novaes e a Juliana Máximo. Mas vocês tiveram outra música juntos? Você, Juliana e Fernando, mas foi antes de Despedida ou depois? Depois de Despedida a gente chegou a gravar uma demo de uma outra música, era uma pegada mais eletrônica, mas aí acabou não vingando, assim, acabou não prosseguindo o projeto e, como eu disse, cada um foi para um lado e tal, e a música acabou ficando mais como uma demo mesmo, mas nunca foi lançada de fato. Eu não me considero um ator, assim, na verdade eu não me considero ator, apresentador ou cantor, eu sou meio que suspeito a fazer essas coisas, né, eu não sou um profissional.